Olá, muito bom dia. Hoje, é dia 4 de março de 2024. Eu sou Gustavo Reis, esse é o Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Seja muito bem-vindo. Você que já está no chat, eu peço para que você diga da cidade de onde que você está nos acompanhando, compartilhe o link da nossa transmissão e nos ajude a fazer esse jornal. Eu já tenho aqui comigo para fazer o jornal com hoje o professor André Queiroz. Bom dia, professor. Tá travado. Também tenho comigo aqui, Rafael Satier. Bom dia, Satier. Bom dia, Gustavo Reis. Bom dia, professor André Queiroz, que vai entrar daqui a pouco. E nossa audiência maravilhosa, qualificada. É sempre uma honra estar aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui, ó. Tá aqui com vocês. Meu irmão, vamos embora para cima, que tem muita notícia boa para a gente comentar nesse início de semana, meu irmão. É isso aí, tem muita coisa para a gente falar, tem muito assunto para a gente tratar. Assim que o André voltar, eu coloco ele na tela. E, mais uma vez, eu reforço, eu peço para que você nos ajude a fazer essa transmissão compartilhando o link da nossa transmissão. Satia, como eu comecei a fazer o banner hoje, o que eu faço? Tem mais denúncias, etc e tal, e fui buscando as notícias, né? A gente começa a preparar as notícias sempre no dia anterior. E aí eu fiz uma listinha aqui, ó. Freire Gomes, a Lava Jato é culpada, o Lula é inocente para muita gente, a questão do Capitão Assunção, Hamas Israel, obra na casa do Bolsonaro, e se eu fosse continuar, uma lista gigantesca de narrativas. Mas tem muitos assuntos sérios que não são narrativas e que vão ser votados essa semana no Supremo Tribunal Federal. A gente tem aí o Supremo Tribunal Federal falando de drogas, a gente tem o Supremo Tribunal Federal votando a questão dos aplicativos, e num país livre, o que eles querem fazer não acontece. Nós teremos regulamentação dos aplicativos. Ainda assim, entrar no assunto direto, né, nos detalhes, eu queria que você falasse sobre isso, né, Satia? Quem empreende, quem está abrindo uma empresa, quem está tentando alguma coisa na vida, num país que só regulamenta, a vida fica difícil, né? Nós falamos desde o início. Tem um povo que gosta da palavra regulamento, né? Tem que regulamentar a imprensa, regulamentar o mercado de motoristas de aplicativos, né? E há aqueles inocentes, ludibriados e com uma certa camadinha de mau caratismo que acha que vai dar certo essa coisa de você assinar carteira, de você ter direito trabalhista trabalhando para uma empresa como a Uber, por exemplo. Já são pessoas que são engenheiros, que não estão alocados no mercado de trabalho, são advogados que não estão alocados no mercado de trabalho, são gerentes de pizzarias, uma série de profissionais que já estão. Ninguém é Uber, porque é profissional de Uber. Óbvio, você tem alguns ali que já eram motoristas e que tudo mais. Mas esses profissionais, esses motoristas profissionais, eles buscam outras oportunidades melhores, justamente porque são motoristas profissionais. Em raríssimas exceções, você pega um Uber que fala assim, não, eu sou motorista, é isso que eu faço. É raro. Geralmente você está ali com um cara que tem 2 jornadas de trabalho, você está com um motorista ali que está fora do mercado de trabalho na sua profissão, é isso que acontece. Então veja, se esse Uber ele já recebe justamente essas pessoas, é porque significa que essas pessoas já estavam desempregadas, usam essa ferramenta do Uber para, de fato, levar um sustento para sua casa, justamente pela facilidade de você entrar numa empresa dessa. É óbvio que você também tem o ônus e o bônus disso tudo. Aqui no Rio de Janeiro tem algumas situações, isso pode ser reverberado e repetido em outras partes do Brasil, que você pega o motorista de aplicativo, né, sem preparo, né, uma pessoa sem educação. Você tem, obviamente, isso. Você tem em qualquer lugar, qualquer empresa você vai ter isso. Obviamente, o risco para uma mulher acabou ficando um pouco mais alto, em razão de alguns bandidos que estão se disfarçando de motorista de aplicativo, mas você também não pode pegar uma situação dessa, pontual, para tentar criar um projeto e querer culpar todo mundo. Essa é a questão da regulamentação, que de fato é a taxação, a cobrar impostos do Uber e justamente dizer que não, é para melhorar a vida do trabalhador. Não vai melhorar, muito pelo contrário, entendeu? Não vai melhorar. Eu fui à rua esses dias, Gustavo, e vale até a pena a gente fazer essa pesquisa de novo. Eu fui com os motoboys, entregadores de lanches por aplicativo. Eu perguntei para ele assim, você quer continuar do jeito que você está ou você quer que a sua carteira seja assinada? Por todos eles, unanimidade. Deus me livre e guarda, que eu quero ter minha carteira assinada para ganhar o quê? 1.400 por mês? 1.400 eu faço por semana. Essa era o argumento do entregador de aplicativo. É a mesma coisa que vai acontecer com um motorista de aplicativo. Ele vai ganhar um valor mensal, segundo o governo vai ter direito a isso, direito àquilo, outro.
ele vai diminuir, vai ter que aumentar a corrida para bancar isso, porque quem vai pagar? A Uber vai ter que pagar esse direito, ok. Mas vai sair do bolso de quem, senhoras e senhores? Vai sair do bolso do contribuinte, vai sair do bolso daquele que consome o serviço. Uma corrida que dava seus R$ 15 para você, sei lá, viajar 5, 6 quilômetros, ela vai custar R$ 30, vai aumentar o valor, você não vai conseguir, vai diminuir a demanda e, obviamente, no final das contas, vai acontecer o que acontece com todas as empresas, vai fechar as portas e vai deixar de operar no Brasil. E aí, aqueles trabalhadores que antes ganhavam até um valor que, segundo a sua visão, não era o valor satisfatório, hoje não vão ganhar nada. Pronto. Não vão ganhar nada, porque a empresa vai sair do Brasil. Então, é uma situação complicada que eles estão fazendo e que vai gerar um colapso econômico. Volto a dizer, Gustavo, quem está no Uber hoje já são as pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, que não encontram vagas no mercado de trabalho, mesmo com qualificação e mesmo com certificado de qualificação. Tem advogados, tem engenheiros, tem uma série de profissionais que estão hoje fazendo o trabalho de transporte de aplicativo, justamente porque o mercado está com portas fechadas. Então, é uma situação que pode complicar, e pode complicar muito, Gustavo. Vamos entender, eu concordo com você nessa tia, claro que eu concordo com você. Vamos entender o que o governo está querendo, o que o Supremo está querendo, o que está sendo proposto em relação a isso tudo. Nós temos hoje o seguinte raio-x: 52,2% trabalhavam com transporte de passageiros, 39,5% trabalhavam com entrega de comidas e produtos, 13,2% trabalhavam com prestação de serviços. Esses dados são dados do IBGE, que tinha ao menos 1,5 milhões de pessoas trabalhando em aplicativos em 2022. No caso dos motoristas, segundo o IBGE, a renda média naquele ano foi de R$ 2.454. O governo quer o seguinte: o governo ele quer a assinatura, ele está planejando para hoje, né, uma PL, e vai assinar com pompa e circunstâncias a PL dos trabalhadores de aplicativos. Jornada de trabalho de 8 horas diária, podendo chegar a 12 horas se houver acordo coletivo, ou seja, depende de um sindicato, já bota uma terceira pessoa aí no meio do caminho, não é você direto com a empresa. Criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. O trabalhador poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade, ele pode trabalhar em vários aplicativos. Haverá, olha essa, Satia, sindicato da categoria, pelego lá da categoria. O trabalhador deverá ter conhecimento sobre as regras de oferta de viagens. O trabalhador deverá ter remuneração mínima, mas o ganho variável com as corridas. E a hora trabalhada deverá ter valor de R$ 32,09. Agora, o Supremo Tribunal Federal, que é importante também nessa confusão toda. O Supremo Tribunal Federal analisa uma ação que discute se um motorista de aplicativo tem vínculo de trabalho com a plataforma. A decisão sobre o primeiro tema foi dividida em 2 etapas. A primeira etapa é o seguinte: se o entendimento a ser firmado, tem a chamada repercussão geral, ou seja, se valerá para todas as instâncias da Justiça. A segunda é se efetivamente há vínculo de trabalho do motorista com a plataforma. Na última sexta-feira, o STF decidiu por unanimidade a repercussão geral. Satia, vamos pegar primeiro essa parte aqui do governo, né? O governo vai apresentar hoje essa PL. 8 horas diárias de trabalho, no máximo 12. Criação da categoria do trabalhador autônomo por plataforma. O vínculo empregatício o trabalhador poderá escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade. Havendo sindicato no meio do caminho, conhecimento sobre as regras, trabalhador ter remuneração mínima, etc. e tal. Ou seja, acaba com a liberdade total. Quem quer trabalhar, o sindicato vai dizer se pode ou se não pode, o trabalhador vai ficar restrito ao sindicato. Uma confusão dos diabos, e o governo vai anunciar isso hoje com pompa e circunstância. Será que se a gente fizesse uma pesquisa, como você fez, né, dos aplicativos de moto, como é que será que o trabalhador, que é o principal envolvido na história, se comporta em relação a isso, hein? Cara, isso vai ser impressionante. A gente precisa fazer isso mesmo, tá? Porque realmente eles não perguntaram ao trabalhador. É claro, é notório que eles não perguntaram ao trabalhador. Isso é um absurdo, né? Vamos lá.
Porque, assim, olhando a olho nu, você olha, poxa, que lindo. Jornada de 8 horas diária, podendo chegar a 12 horas, se houver um acordo coletivo, né? Olha, o acordo coletivo, obviamente, vai precisar do quarto tópico aqui dessas exigências, né? Haverá sindicato da categoria. Meu Deus do céu, gente. A autonomia, o Uber o Uber não representa uma empresa de transporte somente. O Uber representa a autonomia, entendeu? O Uber, ele é a maior empresa de transporte, digamos assim, e que não tem um carro sequer na tua frota. O Uber representa um novo modelo de negócio capitalista, que faz com que pessoas consigam ganhar dinheiro, fazer dinheiro, sem comprometer o seu tempo, sem comprometer talvez a sua profissão, porque consegue fazer em horários alternativos. É justamente essa descentralização e desregulamentação que faz o Uber ser a maior empresa de transporte do mundo sem ter um carro. É justamente isso que fez o sucesso do Uber. É óbvio, vamos voltar a falar aqui que hoje o serviço, em alguns casos, não é a mesma coisa. Mas isso vai variar de cidade para cidade. Esses dias eu estava mesmo numa cidade de Minas Gerais, em Poços de Caldas, que o Uber funciona perfeitamente. Parece aquele Uber do início lá. Essa realidade de um serviço ruim, por alguns motoristas, é uma perspectiva das grandes cidades. Então, veja, você não pode simplesmente pegar... E outra, a reclamação de alguns também aí, porque isso aí tem lobby, tá? Isso aí tem lobby de outro grupo. Isso aí é lobby de outro grupo que está querendo terminar com isso aí, tá? Então, assim, não tem necessidade nenhuma de você, por exemplo, ter um sindicato para a categoria. Aí você vai ter que fazer a contribuição sindical. E olha só, quando você coloca um sindicato, você tira a autonomia do indivíduo. O indivíduo ali, hoje, o motorista de aplicativo, ele tem uma central, ele tem uma base. Aqui no Rio de Janeiro tem base, por exemplo, no Galeão, tem uma base ali no Santos Dumont, que o prefeito do Rio de Janeiro está fazendo de tudo para tirar. Está uma confusão isso aí também, está gerando uma confusão. Então, o motorista ele tem um acesso direto à empresa para resolver as suas demandas. Agora, com essa questão de base sindical, o motorista vai ter que falar com o sindicato. E aí o sindicato vai ter que pleitear. Sabe o que acontece? No final das contas, o sindicato vai resolver com a Uber vai pagar para o sindicato, e aí vai ficar por isso mesmo, o serviço continua uma porcaria, e os membros do sindicato vão botar o dinheiro no bolso. É isso que vai acontecer, que é o que acontece com todas as empresas aí que têm contribuição sindical, com a volta, inclusive, da contribuição sindical. Você vai no sindicato, você vê lá todo mundo bem, ou o presidente do sindicato, o corpo diretor do sindicato, todo mundo com carro do ano, carro zero, vivendo uma vida boa, enquanto os trabalhadores daquela área estão passando as dificuldades. O trabalhador deverá ter reconhecimento sobre as regras e ofertas de viagem. Pô, isso é um fato. Isso é um fato. Tá? Essa aqui, ó, a hora deverá ter o valor de R$ 32,90. Meu irmão, isso vai gerar um colapso, Gustavo. Isso vai gerar um colapso. Tá? Vamos, R$ 32,90, vamos lá que ele trabalha 10 horas, vai R$ 320. Né? R$ 320 por dia. Isso vai gerar um colapso. Eu conheço um motorista de aplicativo que faz muito mais do que isso, entendeu? Ele vai ter que contribuir, esse valor aí vai ter que perder parte desse valor. Então, é uma situação bem complexa que pode gerar realmente um colapso muito grande aí, econômico no Brasil, tá? A gente está falando de um colapso econômico. Não vamos nem falar de uma situação de empregabilidade. Vamos falar de colapso econômico primeiro. André, acho que agora estabilizou, né? Acho que agora vai dar para fazer legal, né? Bom dia. Bom dia, meu amigo Gustavo, Satier. Um bom dia especial para a nossa querida e qualificada audiência. E já comentando sobre isso, coisa que eu já venho falando há muito tempo sobre isso. Não tem como dar certo, tá? Entenda uma coisa. O Supremo está ajudando nessa situação. O Supremo está vindo com várias decisões. Só para a nossa audiência entender. Num Estado liberal, quem é de direita, ele prega a liberdade. Então, ele quer uma flexibilização das relações de trabalho, uma desburocratização para criação e extinção de empresas, uma menor quantidade de impostos. Entenderam? Audiência. É difícil você entender? Quem é de direita quer isso. O cara quer abrir uma empresa fácil, quer fechar uma empresa fácil, quer pagar o mínimo de imposto necessário para a manutenção da sua atividade empresarial e flexibilizar as relações de trabalho. Ponto. Havia um tal do vencedor do Prêmio Nobel, ele começa a falar o seguinte, olha, se o Estado começar a aumentar muito a intervenção do Estado no setor privado, se for muita intervenção, o que vai acontecer?
A arrecadação vai cair porque o cara vai ir para a informalidade. Entendeu? Para a nossa audiência entender. Quem paga R$1.000 de salário para alguém, o empregador tem que despender R$1.600, mais ou menos. Então, para um salário... André, eu recebo R$1.000 limpo na minha mão. O teu empregador está pagando, no mínimo, 1.600. O que significa dizer? Se eu quiser contratar o Satier, eu, André, abri uma empresa. Quero contratar o Satier. Satier, salário R$1.000. O Satier, para mim, ele vai custar 1.600. O que significa dizer? Para compensar a contratação do Satier, ele tem que receber R$1.000, só que ele tem que fazer no mínimo 1.700. Porque senão não compensa contratá-lo. Está entendendo, audiência? Isso é uma matemática tão simples e tão idiota que qualquer imbecil entenda. Menos do cara que fez, né, na urna eletrônica lá, faz aquela bobagem. Então, o Satier tem que receber R$1.000 e tem que produzir 1.700 para mim, não é isso? Eu tenho que pagar 1.600 para o Estado. O Estado leva 600, sem fazer nada. Só que quando o Satier recebe esses R$1.000, ele vai gastar o dinheiro com o filho, com o filho, a esposa e com o filho. E ele vai pagar mais tributo ao Estado. E o pior, vem ministro da Economia dizendo o seguinte: se o André obtiver lucro com essa relação nojenta, ele tem que pagar também sobre os dividendos, imposto de renda da pessoa jurídica. É uma loucura. Aí vem a Uber. A Uber ela fala o seguinte, só para ter uma ideia, tá, audiência? Houve um questionamento gigantesco se a Uber seria transporte individual público ou privado. Uber é igual táxi? Então havia esse questionamento. Não, André, é público sim. Não é não. Porque o táxi, eu sem celular, eu estico a mão. Se eu esticar a mão, o táxi para. Se eu esticar a mão para o Uber, o Uber não para. Então não seria a mesma coisa. Foi essa a argumentação da Uber lá atrás. Olha, o André tem celular. Só que o André tem que fazer um aplicativo para mim, que sou Uber. Entendeu? Se o Gustavo quiser amanhã pegar um táxi, ele sem celular, sem nada, ele estica o braço na rua e ele pega. É um transporte individual público. E a Uber quis argumentar que é um transporte individual privado. Beleza, ganhei. Ufa! Por isso que o Uber é mais barato do que o quê? Do que o táxi. Por quê? Porque o táxi tem que pagar tributo ao Estado. Porque é um transporte público. A Uber não paga, porque é um transporte privado, individual. É isso que eles ganharam. Ufa, consigo pagar mais barato. Mas não adianta. Quem é maldito, quem é imperador maldito, desgraçado, infernal, ele dá um jeito. Ah, é? É transporte privado? Não tem problema, não. Tem que ter agora relação de trabalho. Tem que ter relação de trabalho. Ele é empregado, sim, tem que fazer o regulamento. Agora, regulamentar é um imposto. Uma coisa. Passa, nem erro. André, tá dando uma travada. Sério, vai dando mais. André, vou te remover porque travou geral. Voltou? Tá travado. Vai falando aí. Tira a imagem. Vamos tentar sem imagem para ver se a gente consegue te ouvir melhor. Isso é. Travou. Deixa eu botar aqui o Canuto. Bom dia, Canuto. Bem-vindo. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Satier. E bom dia, audiência do canal Todo o Poder Emana do Povo. Vamos lá. O André estava falando, explicando aquilo que a gente já conversou, né, Canuto? A gente está falando sobre a regulamentação do Uber que está vindo hoje e tudo aquilo que eles estão tentando impor, né? E aí a gente tem algumas pegadinhas aqui. A principal delas é essa daqui. Olha o absurdo que é isso daqui. Permissão para que os motoristas tenham acesso a informações sobre a distribuição de viagens, critérios de avaliação, regras de suspensão ou exclusão das plataformas e cálculos de rendimento. Na verdade, eles querem saber aqui como é que o algoritmo funciona, né? Eles estão pedindo, ô, fulano, me empresta aí você desenvolver a tecnologia, como é que você faz? Conta pra gente aqui como é que essa tecnologia funciona usando o motorista. Canuto, para a gente não ficar repetitivo, o Sati já falou demais, o André já falou demais, a gente está falando dessa questão de regulamentação de aplicativos, o governo tentando passar, fazendo hoje lançamento de pompa em circunstância de uma PL, o Supremo Tribunal Federal votando a questão do vínculo empregatício, já teve decisão negando isso, né, dizendo que não, mas
parece ser, na mesma semana, uma feliz coincidência para o governo, né? Formar uma pressão para o Congresso votar, e no país que é, infelizmente, socialista, e as pessoas não têm noção disso, né? O Brasil é um país socialista, cada vez mais o Estado participando da vida das pessoas, determinando o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser, como deve ser, enfim, liberdade tão sonhada, cada vez mais distante, né, Canuto? Como você bem falou, é uma pressão que o Supremo faz, porque é aquela coisa, né? Se o Congresso não votar, aí o Supremo vai lá e decide. Né? E mais, às vezes, se o Congresso votar ou deixar de votar porque não quer mudar uma legislação, o Supremo vai lá e faz do jeito dele. Olha, o Congresso ele tem a palavra final sobre esse assunto. Pode chegar e fazer a lei, inclusive, contrária ao que o Supremo decidiu. E o Supremo chegar e falar, não pode, ele mandar parar uma tramitação de projeto de lei no meio do caminho, se eles perceberem que vai passar e mandar parar, tem que ser ignorada a ordem. Mas é com o Congresso Nacional. A gente sabe que boa parte dos parlamentares tem lá seus inquéritos, processos no STF, né? Eles sempre balançam aqui o inquérito. Tá vendo o inquérito que está na gaveta? O inquérito aqui, o processo? Então, vamos dar andamento. Né? Aí, no dia que os parlamentares fazem alguma coisa, se o sistema não gosta, aí, coincidentemente, no dia seguinte, vai lá a Polícia Federal fazer uma notificação, vem depor naquele inquérito lá que estava parado há muito tempo, aí, aí anda. Aí o inquérito anda. Né? Infelizmente, está assim. Infelizmente, a coisa está desse jeito. Essa questão do Uber aí, ela é complexa, né? Porque, na verdade, não é só Uber. O pessoal fala, existe o termo uberização, mas, na verdade, a tecnologia ela trouxe uma nova forma de relação de trabalho, que é chamada de trabalho plataformizado. Você tem uma plataforma que intermedia, vamos dizer assim, mão de obra, em muitos casos. Você tem o usuário querendo usar um determinado serviço e a plataforma de internet intermediando prestadores daquele serviço. E você tem uma gama de serviços que podem ser prestados de muitas formas. O mais famoso é o Uber. Vamos dizer, o Uber é o transporte por aplicativo. Tem várias empresas que fazem esse transporte. A Uber foi a empresa inovadora, né, que entrou no mercado primeiro, que lançou essa forma de trabalho, e outras fazem essa forma de transporte por aplicativo. Tem entrega, por exemplo, também, tem essas plataformas de entrega, que ela intermedia entre uma empresa que vai entregar, que pode ser um restaurante, uma outra empresa que vai entregar uma mercadoria, um alimento e tal, que entrega para o usuário. Tem serviços prestados na internet, de tudo, de tradução, de cuidados, de cuidado até hoje em dia de cachorro, né, de pet, tem tudo isso está nessa gama de trabalho plataformizado. Em alguns lugares, o trabalhador tem uma certa autonomia para colocar o preço, a forma que o trabalho vai ser prestado, outras, como no caso do transporte de passageiros por aplicativo. O motorista não tem essa autonomia, é a plataforma que define o preço, o valor, onde vai ser feito. O trajeto tudo bem, o trajeto é o passageiro que pede, mas qual motorista pode atuar em qual região da cidade já é a plataforma. Então, é uma forma diferente. E é engraçado que o governo, né, o estilo no PT, que sempre pega a discussão sobre a matéria, dessa vez não houve tanta discussão assim, porque até onde eu sei, os motoristas mesmo do aplicativo, eles não querem CLT, eles não querem ser seletizados, eles querem a forma atual. O que eles reclamam, o que eles não têm é plano de previdência, que não tem a ver com CLT. É outra coisa diferente. Mas o governo quer impor na marra a seletização dos motoristas de aplicativo. E ali, se a gente pegar só nesse caso específico, o motorista de aplicativo, que é uma forma de trabalho entre as várias possíveis dentro do trabalho plataformizado, tem de tudo ali. Você tem motorista que trabalha 8 horas por dia, ou até mais que 8 horas, que seria algo semelhante, vamos dizer, uma CLT. Mas você tem motorista ali que faz bico, que trabalha, que tem um outro emprego e quer ganhar um troco a mais, e trabalha em média 2 horas por dia no aplicativo. Como é que você vai seletizar isso aí? Ele tem um trabalho, mas na hora do almoço ele quer aproveitar e fazer 1 ou 2 corridas ali. Ele não é um cara que está lá o tempo inteiro. Então, você tem tudo isso ali dentro. É difícil, não adianta pegar um modelo e colocar... É como você querer que toda a humanidade, todo ser humano calce o sapato do mesmo número. Todo mundo vai seletizar ali. Não é assim. Você tem pessoas com pé de tamanho diferente. E tudo isso tem que ser analisado. Por isso, eu acredito que realmente o projeto de lei seja a via mais adequada, que haja uma discussão, né, que agora no Congresso que não se aprove isso em toque de caixa, mas que haja uma discussão e todo mundo seja ouvido, e principalmente os motoristas e também consumidores, tá? Porque a gente fala assim, o algoritmo não revela as coisas. Eu pergunto, como consumidor também, quem não tem queixa contra não só o Uber, como vários outros serviços prestados na internet? Quem, uma vez, enquanto consumidor,
não teve um serviço mal prestado pela plataforma, foi reclamar e falou com uma inteligência artificial. Você manda uma pergunta, a resposta vem numa coisa que nem é o que você perguntou, mas tem uma palavra, só repete uma palavra da resposta, da sua pergunta na resposta, foi uma máquina que respondeu. Você não tem mais 0800, as empresas todas hoje estão com a tendência de acabar com 0800, fala por escrito. Não, tem hora que você falar, que você quer falar, vira oral com o atendente. Tem hora que você quer fazer por escrito e a empresa não deixa. Tem só um atendente, não, fala aí que eu vou escrever. Não, eu não quero que você escreva, meu amigo, eu vou escrever direto na minha queixa, que eu quero por escrito. Não, a gente não tem canal por escrito, só por aqui. Aí você liga depois, pedindo a gravação, a empresa não tem a gravação. Perderam, a gente só foi gravado uma semana aqui. Tem vários problemas, não é um problema simples de resolver na canetada do STF, que é um órgão que não tem legitimidade para fazer isso, não representa a população, os ministros não foram eleitos, quem for eleito são os parlamentares, é ali que tem que ser o fórum de discussão dessa matéria, no Congresso Nacional. Eu acho interessante esses pontos que o Canuto traz, né, os pontos trazidos pelo Canuto, Satir, porque é natural nosso, não pode ter regulamentação, mas a gente sonha, a gente deseja que o Brasil vire uma Nova Zelândia, vire uma Austrália, vire uma Suécia, enfim, um país onde realmente as coisas são muito livres. Mas nós estamos presos, atolados ao socialismo. Um país socialista, ainda que as pessoas não percebam. E é necessário se fazer uma transição. Há muita malandragem, há muito jeito de ganhar em cima da liberdade das pessoas, falando que está defendendo a tão sonhada liberdade. Eu cito sempre o exemplo da questão das bagagens e passagens aéreas, né? Com a história de que a passagem vai ficar mais barata, acabou-se a obrigatoriedade de 2 bagagens para voos internacionais, bagagem para voo nacional, etc. e tal, e o resultado final foi o seguinte: hoje você não voa com bagagem nenhuma, você paga muito mais caro a passagem e ainda tem que pagar uma fortuna para poder despachar a sua bagagem. Então, é importante lembrar alguns pontos. Só que o governo se vale disso para poder não atentar ao que precisa ser atentado e só coloca a coisa como essa do sindicato. A gente se livrou dos sindicatos no Brasil. O trabalhador pagava uma fortuna para sindicato, mas o governo está impondo a volta dos sindicatos e está criando mais sindicatos, né, Satir? Evidentemente. Vamos lá. O que é pior? Vou fazer igual o professor André Queiroz nas suas analogias aqui. O que é pior? Você ter uma ferida no joelho, porque você se machucou e aquela ferida está te incomodando, está gerando ardência, está te incomodando, ou é melhor você ficar sem perna? O que é melhor? Uma ferida no joelho que te incomoda ou você ficar sem a perna para você andar de muleta? É óbvio que é uma ferida no joelho que te incomoda. O que acontece é que existem feridas no sistema de transporte. Existem feridas dentro do sistema de transporte de aplicativos. É óbvio que existe. Tem mulher, por exemplo, que está sendo muito vulnerável quando pega um motorista homem. Tem mulher que não quer pegar mais um motorista homem. E está certo. Tem mulher que não pega o Uber em determinados horários, bem como tem motorista de aplicativo que não quer levar passageiros em determinados locais, que também é uma situação bem complexa. Tem moradores de favelas e tudo mais que falam assim, não, lá é tranquilo. Não, lá é tranquilo para você, que te conhecem, que sabem, mas não é tranquilo para o motorista de aplicativo. Já teve ocasiões do motorista de aplicativo deixar a passageira próximo da sua casa, dentro de uma favela, e quando ele sair, ele ser abordado pelos traficantes, mesmo sabendo que o motorista tinha entrado somente para deixar a passageira. Tem feridas nos joelhos que geram ardências que são realmente complicadas, sim, precisa ser discutido isso. Agora, muito bem como o Gustavo disse, você não pode pegar essa ferida para tentar discutir uma situação e querer gerar um problema maior, que esse problema vai ser você ficar sem a sua perna. É disso que eu estou falando. Satir, então vamos lá. O presidente Bolsonaro, junto ao Paulo Guedes, falava muito bem a esse respeito. Canuto também é mestre quando fala desse assunto econômico. Realmente, você, dentro de um mercado de trabalho, nessa visão, talvez você não vai ter o direito ao salário família, você não vai ter o direito ao plano disso, ao auxílio-desemprego e tal. Mas você tem um emprego, meu Deus do céu. Você tem um emprego que você ganha relativamente bem ali, vamos supor que esteja até mesmo um salário mínimo, você tem um emprego. Aí o cara está reclamando que tem um emprego, mas não tem um direito. Então tá bom, vamos definir agora que você tem o direito. Tá, pô, ficou pesado para o teu patrão te manter aqui, tamanhos são os encargos. Então agora o teu patrão vai te tirar. Você entende que você não ter determinados direitos é somente uma ferida no joelho que você pode resolver para frente? Agora você está sem perna, porque você está sem um emprego, meu Deus do céu. É exatamente isso que a gente está discutindo aqui. É exatamente isso.
O governo, ele é mestre em pegar uma ferida, uma coisa que incomoda a população, e emplacar uma situação que é esdrúxulamente maior e sem necessidade, em razão daquele probleminha ali. E aí muita gente acaba caindo, porque não, ele está resolvendo. Ele não está resolvendo, ele está dando um curativo ali, paliativo, mas o que vem depois é muito pior do que está acontecendo agora. Então, é uma situação, veja, é uma situação complexa, a gente está vendo aqui o chat bombando, né? Isso tem que ser discutido. Eu acho que uma maneira mais ampla de você discutir uma situação é no Congresso Nacional. Agora, também tem um perigo, porque a gente está diante de um governo que não respeita as 4 linhas da Constituição. Não, a gente não está falando aqui da certeza de que se um projeto desse for pautado, ele vai ser reprovado porque o Congresso vai ser contra, em razão do Congresso representar a maioria do povo brasileiro que é contra. Nós já vimos isso antes. Vai pautar no Congresso, esse governo não respeita as 4 linhas da Constituição, vai derramar a emenda PIX no bolso de todo mundo e todo mundo vai votar a favor disso e que se exploda o povo brasileiro. Entendeu? É o que pode acontecer. Então, a gente, às vezes, briga para que nem pautado seja, justamente com medo da nossa própria democracia. Entendeu? Porque vai ter o toma lá da cá. Quantos parlamentares vão votar favorável porque vai cair 10, 5, 15 milhões na conta? Entendeu? É isso. Então, é complicado. Quem está fazendo esse lobby aí? Isso aí é lobby. Obviamente que isso aí existem empresas fazendo lobby. Quantas empresas estão dispostas a investirem para que essa pauta seja, para que um projeto de lei desse seja aprovado? É fácil. Às vezes você tem uma empresa a longo prazo aí que está fazendo um lobby aí, ou alguma organização, que tem aí seus 100 milhões para investir. Sabe que o Uber vai quebrar, ela sabe que o Uber vai quebrar a longo prazo, e ela vai conseguir recuperar esses 100 milhões aí nos seus próximos 5 anos. Vai conseguir. Então, quem está por trás disso aí? É importante avaliar tudo isso. É importante entender que o governo ele faz as coisas também visando todas essas questões dos lobbies internacionais e lobby nacional. Então, aqui eu não estou querendo dizer que existe uma classe de transportes por aplicativo que é contra a outra, não estou querendo gerar celeuma. Tem até aquela história, sempre quando a gente vai falar do Uber, Gustavo, Alex Canuto, né, André Queiroz, nossa audiência, a gente vai falar do táxi também, que também são trabalhadores honestos, que dão a vida pela família. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, tem a maior frota de táxi do Brasil, e é cartão postal da cidade. Hoje, não é uma questão de ser contra ou a favor, mas hoje é muito mais seguro você andar de táxi em razão de que você está ali, um carro identificado. Talvez isso inibe mais uma ação de alguém, você sabe que está no transporte. Tem várias nuances. Não é que um esteja certo ou outro esteja errado. A gente só não pode deixar o governo resolver por nós, porque o governo vai massacrar o povo. Eles vão transformar uma ferida no joelho em uma amputação de perna. Aqui no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, a gente brinca com a saúde, André, e Alex Canuto e Gustavo. A saúde no Rio é tão ruim que se você vai para algum hospital municipal com uma ferida no joelho direito, eles amputam o joelho e não amputam o joelho errado. Aqui é assim. Então, a gente vai viver uma situação onde o governo vai amputar a nossa perna e ainda vai amputar a perna errada. Vivemos hoje num problema. Sim, temos um problema. Temos. Mas se o governo interferir, esse problema vai gerar uma situação irreversível para a nossa economia e para o nosso mercado, Gustavo. E aí, né, Canuto, a gente tem mais coisa para falar do STF, além de falar de todos os outros assuntos, tem assunto para burro para falar aqui, mas a gente não pode deixar de esquecer, a gente não pode deixar de falar sobre a questão das empregadas domésticas, né? Quando regularizaram as empregadas domésticas, simplesmente acabou o trabalho. Acabou. Vai ganhar mais porque vai trabalhar como diarista, não tem mercado para isso, acaba realmente não conseguindo trabalhar, as pessoas vão perdendo suas oportunidades de trabalho. E aqui é a realidade das pessoas que vivem no Brasil. Está aqui, ó. Deixa eu botar na tela. Meu marido fazia Uber para complementar a renda, dirigia mais umas 4 a 6 horas quando saía do trabalho e nos finais de semana. Nessas novas regras, não conseguiria trabalhar. Isso é que vai acontecer com muita gente. E aqui, a questão dos sindicatos. Né? A gente conseguiu acabar, desde o governo Temer, acabar com essa coisa do sindicato. A Michelane botou aqui para a gente. Aqui em Pernambuco está tendo muito caso de sindicatos roubando os aposentados. Minha mãe foi vítima do sindicato. Todo mês desconta R$40. Hoje, para você no teu desconto, você tem que fazer uma carta, tem que ser na data, uma burocracia sem fim. Ou seja, os sindicatos estão comendo de novo, né, Canuto? Então, e aí, Gustavo, essa questão... Você falou 2 coisas, o sindicato e a outra questão das empregadas domésticas, né? Bom, vamos lá.
Regulamentação, na verdade, é o seguinte, né? Tudo isso se engloba em que o governo cria regra, e a pessoa fica refém dessas regras, que vai desde ter que pagar um sindicato a não poder trabalhar, porque cria um monte de problema que não deixa mais a pessoa trabalhar. Não, o objetivo da regra, do caso do sindicato, não foi criar uma regra para solucionar o problema. Ali o objetivo é criar o problema. Era lá no dinheiro, sim. O objetivo é criar o problema para extorquir dinheiro da população. Na reforma trabalhista do governo Temer, acabou-se com a obrigatoriedade do imposto sindical, né, da contribuição sindical. E agora eles querem voltar, só que não tem maioria no Congresso para aprovar a volta do imposto sindical. Tem dois caminhos. Um é o Supremo Tribunal chegar... Assim, é o que acontece, né, que pode tudo, mas não fizeram esse caminho. Que é o Supremo falar que aquilo é inconstitucional, que a reforma do Temer é inconstitucional e volta-se o imposto sindical. Isso é um caminho, talvez não tenha consenso ainda no STF para fazer isso. Aí eles tentaram da forma da burocratização. Realmente, você não precisa... não é obrigatório, mas você tem que dizer que não quer. Como assim eu tenho que dizer que eu não quero desconto em folha do imposto da contribuição sindical? Como assim? Isso é inconstitucional. E isso o STF não derruba. Então, olha, você tem que dizer que não quer e tem que ser carta de próprio punho entregue pessoalmente. Teve, não sei qual estado do Brasil que foi, não sei se foi Pernambuco ou outro estado, que tinha uma fila quilométrica, dobrando quarteirões. Que, ó, você tem que vir no dia tal dizer que você não quer que tenha o débito aí da contribuição sindical. Imagina quantos atendentes tinham no sindicato para aquele monte de gente. 1, 2 pessoas atendendo para 5 mil pessoas que querem chegar lá e falar não quero. Né? Que absurdo isso. Que absurdo. O sindicato... É o contrário. A pessoa tem que autorizar a cobrança e não dizer que não quer. Parece que assim, o natural é você pagar o sindicato. Caso você não queira, você diga que não pode. O que é isso? No passado já foi feito assim com várias empresas, que é muito comum um banco, né? Fazia isso, debitava a coisa na conta do cliente, é você que tem que dizer que não pode. Quem processou o banco ganhou. Quem processou o banco ganhou e mais. Se ficou negativo, não pagou juros, porque não tinha que pagar juros sobre aquilo, danos morais, um monte de coisa em cima. No tempo que ainda existia justiça no Brasil, né? Que o judiciário funcionava. Agora, quero ver o judiciário funcionar contra sindicato. Será que vai funcionar? Eu tenho minhas dúvidas, porque hoje não tem justiça no Brasil. Tem uma esculhambação jurídica, tem uma insegurança jurídica grande. Dificilmente você vai conseguir reverter na justiça. Aliás, quem vai entrar em nome, né, dos associados, teoricamente é o sindicato que representa os associados, os trabalhadores. Eles teriam que compor uma nova associação para ir lá, porque geralmente, às vezes, a cobrança, como a pessoa falou, é R$40 aqui, é pouco, né? Às vezes você mover um advogado para isso. Às vezes vale a pena, sim, se for R$40 mensais ali, no ano vai dar R$360. Mesmo 360 ainda é um valor relativamente pequeno, você teria que juntar um monte de gente, né, para compensar. Você gente, Canuto. Né? 480, Canuto. R$40 por mês, 480. Errei na conta de matemática aqui. Multipliquei por 3 vezes por 4. 480 por mês, que seja, né? Também, para contratar um advogado, você teria que juntar um grande número de pessoas. Defensoria Pública, esquece. Defensoria Pública é uma comunidade avermelhada, lá com raríssimas exceções, é totalmente aparelhada pela esquerda. Esquece, não vão contra sindicato, não serve para isso, né? Então, fica complicado isso. Mas tem que ir atrás do direito. Quer dizer, o sindicato não tem direito de fazer essa cobrança, de exigir que a pessoa vá lá e fale que não quer fazer, não quer pagar a contribuição. E, no caso da empregada doméstica, seria o seguinte: a esquerda, mais uma vez, destruindo empregos. Eles estão mais preocupados, essa gente é movida pelo ódio, eles estão mais preocupados em fazer com que a patroa não possa ter uma empregada do que garantir o emprego da empregada. Eles querem mais piorar a vida da suposta patroa de classe média. Eles acham que é só a classe média que tem empregada doméstica. Eles têm também, mas eles têm esse ranço. Eles estão mais preocupados em dificultar a vida de quem antigamente tinha uma empregada doméstica, inclusive deles mesmos, do que em melhorar a vida da empregada doméstica. Melhorou a vida? Não. Hoje ela está sem emprego. Antes ela dormia, tinha um lugar de dormir no emprego. Hoje não tem mais, né? Você vê até hoje as casas não fazem mais o quarto da empregada doméstica como faziam antes. Ninguém era obrigado a ser empregada doméstica, ninguém era obrigado a dormir antes do trabalho, era se quisesse, né? Mas a mentalidade da esquerda é dificultar a vida da suposta classe que eles chamam de classe média, né? Só que hoje os ricos são eles, quem tem empregada doméstica são eles. Hoje, talvez os muito ricos só é que podem ter empregado doméstico, como a elite petista hoje, que é muito rica, que tem suas empregadas domésticas. Agora, você, trabalhador de classe média, você não pode, só os muito ricos petistas é que podem. É isso, meus amigos. Eu peço para você que está nos assistindo continuar compartilhando
O YouTube prejudica demais. Por exemplo, o Aliados, que nós fazemos o Jornal da Noite, toma um gancho de uma semana. Durante uma semana, a gente não vai poder fazer o Jornal da Noite lá. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa semana. Então, ajude a gente aqui. No primeiro dia que nós mudamos de horário, nossa audiência foi excelente. Tudo funcionou às mil maravilhas. A distribuição pelo link do YouTube, o link do YouTube, já caímos de novo na censura da rede. Então, você que está assistindo, não deixa de jogar o link da nossa transmissão aí nos grupos, não, e nos ajudar a fazer essa transmissão. Bom, a gente tem muito assunto aqui, eu vou acelerar juntando algumas notícias, porque o Supremo ainda vai debater essa semana a liberação de uso da maconha, né? A maconha para o porte de drogas para consumo pessoal. O placar está em 5-1, ou seja, vai ser liberado, né? São 5 votos para liberar o porte de maconha para consumo pessoal. Se houver mais um voto nessa linha, será formada a maioria pela descriminalização. A maioria formada no sentido de que o tribunal precisa definir um critério que diferencie o usuário do traficante. Então, eles vão votar sobre isso. Vão votar também pautas voltadas às mulheres, por conta da Semana da Mulher e o direito das mulheres, sempre com a mesma narrativa do direito. Mas a realidade bate a porta do judiciário. Está aqui, ó, o Estadão, que todo dia faz editorial contra o governo ou contra o STF, fez um agora dizendo juiz sem juízo. É o que afirma o Estadão sobre o Gilmar Mendes, né? O ministro contradiz a Constituição e a sensatez em comentários sobre a confissão de culpa do Jair Bolsonaro, aquilo que nós já tínhamos visto o Jaime Mairovitch falando na UOL. E acho que talvez o maior fato do judiciário que foi esse aqui, nessa tia. O evento com o ministro Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco ficou vazio de tudo na Argentina, onde a entrada era gratuita. O seminário tinha o objetivo de estimular o debate sobre as tendências jurídicas contemporâneas. Lá na Argentina não existe esse ativismo do judiciário, e se eles foram lá tentando passar a ideia de que implementariam isso, não tiveram sucesso. Uma vergonha para o Brasil a repercussão de como anda indo o nosso judiciário nessa tia. Meu irmão, a situação é tão complexa, Gustavo, que você não sabe nem, por exemplo, quem são os membros da Suprema Corte da Argentina, país vizinho nosso. Por quê? Porque lá a Suprema Corte está no seu devido lugar. A gente não sabe os nomes dos juízes da Suprema Corte norte-americana. Esses dias, inclusive, alguns meses atrás, eles entraram em evidência pela questão daquela pauta do aborto, e que negaram, inclusive. Né? Então, assim, depois volta para os seus devidos lugares. É exatamente esse o lugar da Suprema Corte. Não é um lugar mais abaixo, nem mais acima. É o seu devido lugar. Qual é o seu devido lugar? É ali zelar, velar e guardar a Constituição. Ponto. Só isso. Isso já é o suficiente. Mas hoje a gente tem uma Suprema Corte que quer fazer política, que quer dar entrevista coletiva, que quer ser popstar, que quer ser, né, presidente da República, mas não quer passar pelo voto, não quer passar pela chancela do povo brasileiro. São pessoas que não tiveram nenhum voto de nenhuma pessoa e hoje querem ter o protagonismo do Mick Jagger, do Paul McCartney. São verdadeiros popstar, rockstar, artistas que onde passam querem ser ovacionados. Não aconteceu na Argentina. Um evento grátis, sem precisar pagar nada, e um evento vazio, completamente flopado. Eu digo isso porque eu tive num evento agora em Poços de Caldas, um evento grátis também, e um evento num lugar que cabia aí aproximadamente 3.000 pessoas e não tinha lugar mais para as pessoas ficarem sentadas. Por quê? Porque lá tinha pessoas que o povo amava, que o povo queria ouvir. Diferente dessa situação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se marcar uma palestra hoje do ministro do Supremo Tribunal Federal no centro do Rio de Janeiro, grátis, e se der até um voucher para quem for lá, ó, voucher aqui de almoço grátis, talvez flop, talvez não vá ninguém, justamente em razão da falta de popularidade e de que a população entende que o lugar de determinadas pessoas e funções não é na questão popular, tem que ficar no seu devido lugar. E é o que a gente tem visto hoje. A Argentina deu o recado, né? Você vê. Hoje a Argentina, inclusive, passou recentemente por uma situação bem complexa, né? Com a pauta do aborto, inclusive, envolvendo a Suprema Corte, porque foi uma situação que não foi passada pelo Congresso Nacional e aprovada pelo Congresso Nacional. Foi uma interferência da Suprema Corte, e você vê a Suprema Corte brasileira passando essa vergonha internacionalmente. É triste ver isso, não pela vergonha que eles estão passando. Desculpa, eu quero até que fique pior. Eu fico até feliz com a notícia dessa. Agora, a gente fica triste porque representa o povo brasileiro, representa a gente. Eles lá fora falam assim, não, essa aqui é a Suprema Corte do Brasil. Olha a situação que a gente passa, olha o constrangimento. Já como se não bastasse,
o constrangimento de o Lula dobrar postos dizendo que Israel é um Estado genocida. Como se não bastasse o Lula se envolver com diversos ditadores e trazer o Nicolás Maduro para o Brasil novamente, que zombou da imprensa, né? Agora o Brasil, com a sua Suprema Corte, passa vergonha na Argentina, num evento completamente flopado, vazio e esvaziado. Olha, isso não me assusta, porque esse era o resultado mais esperado para um evento como esse. Não seria diferente se acontecesse aqui no Brasil, Gustavo. Canuto, nesse Brasil das narrativas, a realidade vai bater na porta em uma série de situações, apesar de tentar implementar a narrativa. Essa votação da maconha, por exemplo, é um dos maiores absurdos que existe. Se você comprar carga roubada, você é tão criminoso quanto o cara que roubou. Você comete o crime de receptação. Agora, se você usar droga, que é fruto de algo que é crime, que é o tráfico de drogas, você é um inocente, um pobre coitado, afinal, você é apenas um viciado e a vida te levou, o meio te levou a agir, a consumir a droga, como se todo mundo começasse a vida drogado, né? A inversão da realidade. O Supremo vai aprovar isso, só que a realidade bate a porta desses caras. E aí, a rede social continua sendo o instrumento e a ferramenta para mostrar a hipocrisia dessa gente e de como a realidade ela é muito diferente daquilo que eles querem botar. O Fernando Serimedo, que é um dos marqueteiros do Milei, fez um post dirigido ao ministro Alexandre de Moraes. Está aqui, ó. Olá, Alexandre, bem-vindo à Argentina. Aqui você pode ficar à vontade para comentar o que quiser, até sobre as eleições do nosso país, um país estrangeiro para vocês, e sobre a teoria da conspiração do uso de milícias digitais e inteligência artificial. Não tem problema, faça isso de graça. Aqui ninguém vai te perseguir. E aí ele continua falando. Um evento, você que é da área jurídica, do ramo jurídico, né, o Canuto? Todo evento que tem ministro do Supremo, no Brasil ou no exterior, ou quando vem um ministro de uma alta corte no Brasil, ou quando ministros nossos estão lá do lado de fora, em países no exterior, esses eventos são super concorridos, são eventos patrocinados por empresas, independente da questão política. Aliás, questão política não se envolve. Afinal, você tem ali alguém representando a mais alta corte de um país. É muito grave, demonstra quão a imagem do Brasil e da nossa corte ela está desgastada quando você tem uma realidade como essa, né? As pessoas não comparecendo, né, Canuto? Gente, a internet hoje não deixa mais fazer com que as coisas fiquem escondidas. Hoje tem muita dificuldade, tem boicote nas plataformas, tem censura, a gente não pode falar certas palavras aqui, e outros também, todos os canais aqui nessa plataforma, em outras redes sociais também. Se falar certas palavras, cai a live, cai, dependendo do caso, cai até o canal, né? O aliado está sofrendo boicote, como você falou aí. Então, assim, mesmo fazendo tudo isso, a coisa passa, sabe? Essa informação está passando, e não só a formação de opinião está sendo feita muito em razão das trocas de informações que acontecem na internet. Não adianta mais o pessoal da velha mídia aí tentar segurar, a velha política inteira tentando censurar a internet, que não dá. E esse senhor aí, Alexandre de Moraes, é um dos que ainda tem essa esperança de tentar controlar a opinião das pessoas. Isso aqui você não pode pensar, não pode discutir, não pode falar sobre isso. As pessoas acabam falando, a informação acaba chegando, demora um pouquinho, não chega em algumas camadas da sociedade que ainda são influenciadas pela velha imprensa, mas isso é cada vez menor. Isso acontece, no caso do Brasil aqui, seja às vezes idosos, né, que não tem muito traquejo com a internet, ou então a população dos rincões do Brasil, que tem menos acesso à informação, menos acesso à tecnologia, onde o 4G ainda não chega muito bem, então ele não consegue acessar tanto a internet, tem dificuldade de acessar. É ali onde a velha mídia ainda tem alguma influência. Fora isso, aquilo ele está definhando, sabe, assim, é um cadáver ainda insepulto, isso que é a velha imprensa, tentando controlar a informação. Aí você vê hoje o post do Serimedo, fala tudo isso aí da Argentina, tem muito mais repercussão nos debates do que qualquer coisa que seja falado na velha imprensa. Isso é a nova realidade. E aí você falou dos julgamentos que vão ter no STF, questão das drogas, é uma disfarçatez, gente, tá na cara. Isso realmente não tem consenso ainda para dar esse passo que eles estão querendo, que alguns ali estão querendo dar, que é de descriminalizar as drogas, de mais uma vez ocupar o lugar do Congresso Nacional e sem ouvir a sociedade, porque a sociedade não é a favor disso. Se for ouvida, tiver uma forma clara de ouvir a sociedade, ela não é a favor da descriminalização das drogas. Só os drogados é que são. Isso é a vontade de drogado,
né, de legalizar as drogas. Como não pode decretar está legalizado, então eles vão fazendo esses subterfúgios, que é de acabar com pena. Se pegar, não tem pena mais, só vai... faz alguma coisa irrisória, uma pena irrisória, vamos dizer assim, uma pena muito branda que compensa você continuar cometendo aquele delito, sabe? E a esquerda tem esse método de sempre tratar os seus como coitadinhos. Os criminosos da esquerda são sempre vítimas de alguém, não são os agressores, são as vítimas, né? Coitadinho, ele foi levado às drogas por quê? Foi levado às drogas por vagabundagem, cara. Raramente não é isso. É por vagabundagem mesmo. Eu tenho problema, eu tenho pressão. Todo mundo tem problema na vida, todo mundo sofre pressão. Que história é essa? Aí vai pra droga, eu vou fazendo o que eu quero. O corpo é meu, a vida é minha. Não, meu amigo. Aí a pessoa entra naquela droga, no vício químico, precisa sustentar aquele vício. Muitas vezes ela não consegue pagar o vício, fica devendo para traficante, e aí vai fazer o quê? Vai cometer crime, assaltar para pagar traficante. E aí a sociedade inteira está sofrendo a consequência da sua atitude. Não tem que liberar droga, não. Isso é o primeiro... Como eles querem, no fundo, é liberar droga. Tudo isso é caô, é narrativa para liberar as drogas. Até porque também, além de liberar para os usuários, vamos dizer assim, a base petista, ainda tem o fato do traficante, né? Quem representa o interesse dos traficantes na política e quem representa o interesse da sociedade. Liberar a droga para o usuário é representar o interesse, né, de quem lucra com o tráfico de droga. Não estou falando de traficante, se eu tocar do morro, não. Também, né? Mas não só ele. Mas é quem lucra com o tráfico de drogas. E você pode dizer que no topo dessa cadeia, pode ter certeza, tem muita gente de colarinho branco na política, nos 3 poderes, atuando, fazendo o lobby do tráfico. Não é essa de é direito individual das pessoas. Não, o nome disso é lobby do tráfico. É isso que está acontecendo lá no que a gente vê aí. É uma arena em disputa, claro, não tem consenso sobre isso, mas isso é o que a gente vê acontecendo. Vai ver mais essa semana, a gente vai ver mais um capítulo do lobby do tráfico tentando legalizar suas atividades e defender seus interesses. Exatamente isso daí. Primeiro, vai servir de desculpa para um monte de traficante comunicar, não, aquilo ali era para uso, é porque eu ia distribuir para 2 amigos, eu não sou traficante, por isso a quantidade era um pouco maior, e aí o cara vai ser solto, não tem a mínima dúvida disso. E é só a gente olhar para trás, olhar para a história, para entender o que se tenta fazer no Ocidente, o que se tenta fazer no mundo. Né? Nós tivemos a Inglaterra, lá há 2 séculos atrás, usando o ópio, né, para dominar o Oriente, e hoje no Ocidente acontece o contrário. Para destruir a sociedade, para acabar com a sociedade, usam a droga, incentivam o consumo da droga através dessas políticas públicas, tentando preservar e diminuir a violência, essas desculpas todas, mas na verdade é para acabar, destruir com a nossa sociedade. Bom, por conta do adiantar da hora, a gente tem 3 pontos aqui que são gravíssimos que a gente teria que falar, mas servem para a gente ilustrar o assunto anterior. Primeiro é o seguinte, é a questão do deputado Assunção. O deputado Assunção, a decisão contra o deputado Assunção, agora a gente já tem uma noção, é porque ele colocou vídeos no TikTok. E aí o ministro Alexandre de Moraes disse que ele estava impondo grandes riscos à democracia, que era muito grave o que ele estava falando, etc. e tal. A Câmara de Deputados do Espírito Santo vai analisar o pedido de prisão do deputado Capitão Assunção. Esse era um assunto que a gente ia tentar desmembrar aqui, mas não vai dar tempo da gente falar sobre ele, a gente tenta trazê-lo amanhã. Outra questão do livro do MEC, que surgiu um vídeo do livro do MEC com trechos de sexo explícito para escolas públicas. Um horror, um verdadeiro horror. Se antes nós tínhamos o kit gay, agora a gente tem o kit sacanagem. Só pode ser isso. O texto é um texto de sexo, literalmente, para escolas, incentivando o sexo entre as pessoas, enfim, falando sobre isso daí. E outro texto, outro que a gente ia dizer, que a gente vai passar rapidamente, e está dentro daquela questão da narrativa, é que o Hamas não entregou a lista de reféns vivos, então Israel desistiu de negociar o cessar-fogo. Na verdade, o Hamas não quer um cessar-fogo. O Hamas quer que a guerra continue para que todos fiquem falando cessar-fogo, Israel pare de atacar, Israel pare com isso. Só que o Hamas não quer trocar os reféns. O Israel está liberando um monte de sequestrador, de terrorista, em troca de pessoas inocentes que estão presas com o Hamas. Só que o Hamas não quer que essas pessoas sejam liberadas. Como sempre, narrativa. E aí, para ilustrar esse assunto que a gente vai falar agora, eu vou tentar compartilhar aqui, porque o vídeo está no Instagram, para a gente entender o que está acontecendo e a visão de alguém que é do outro lado.
Eu acho que é muito importante a gente colocar isso para poder falar sobre esse assunto. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui na tela. Compartilhar a tela no Instagram é um pouquinho complicado. Então, peço a vocês um pouquinho de paciência para poder pegar aqui o que falou. Deixa eu botar aqui. Cadê? Compartilhamento. Volta. Está aqui. Para vocês entenderem, eu peço para que vocês prestem atenção no que falou o Fernando Gabeira. Deixa eu dar um F5 na página para a gente poder compartilhar. Tirar o som e dar um F5. Vamos lá. Do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, exceto possivelmente o próprio presidente da República, tenha condições de mobilizar tanta gente. Isso é um dado importante. Como que uma pessoa é tão desgastada através da imprensa e pela pressão das instituições continua com tanto apoio popular. Eu acho que ali havia pessoas que são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro e o apoiam de uma forma incondicional. Eu acho que havia também gente que se identifica com a extrema-direita, que tem posições de direita e que estava ali para apoiar o seu líder. No entanto, eu acho que muitas pessoas que chegam a uma manifestação como essa também estão insatisfeitas com a situação. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal e estão insatisfeitas com a grande imprensa. Isso é algo que merece uma reflexão, porque é uma parte dos apoiadores de Bolsonaro momentâneo. Bom, eu trouxe isso daí porque ele usa a seguinte palavra, né? Bolsonaro desgastado constantemente, Bolsonaro desgastado. É óbvio que ele faz uma análise com viés muito mais de esquerda, mas ele fala os pontos que a gente está careca de saber. A imprensa mente, a atuação do Supremo, tudo aquilo que a gente está sabendo. E por que eu estou falando do desgaste? Porque, vejam só, no final de semana, a gente tem uma matéria dizendo que brasileiros se dividem sobre a inocência e a culpa do Lula durante a Operação Lava Jato. 43% acham que o Lula deveria estar preso e 43% acham que o Lula é inocente, segundo a pesquisa, que o Lula é inocente. Né? Nós temos o Metrópolis hoje querendo criar uma narrativa que dono de contratos milionários ajudou como amigo a reforma de Bolsonaro. O cara tem um contrato de 17 milhões com o governo do estado do Rio e ele esteve na obra do Bolsonaro. E o Bolsonaro fala disso num vídeo. Então tenta-se criar uma narrativa igual da reforma do sítio de Atibaia, que o Bolsonaro cita no vídeo. O Bolsonaro fala, aqui não é sítio de Atibaia não, aqui não sei o quê, estou fazendo a reforma na minha casa, naquela mansão, nessa tia, a mansão do Bolsonaro em Angra. Tem uma outra narrativa, que é em relação aos depoimentos à Polícia Federal. Então, fontes da minha cabeça ou então fontes Times New Roman. Irritados com o depoimento à Polícia Federal sobre tentativa de golpe, militares e bolsonaristas chamam Gomes Freire de traidor. Não fala nada com nada, absolutamente nada com nada. Mais uma matéria de narrativa nesse sentido. E aí o advogado do Bolsonaro veio à imprensa e falou o seguinte, constrangimento via imprensa não prosperará, é o que diz o Fábio Weingarten. Justamente por conta desses vazamentos seletivos, dessas matériazinhas que tentam derrubar o Bolsonaro de tudo que é jeito. Satia, eu começo por você. A gente já viu isso desde o início, inclusive é uma matéria grande que nós temos na Revisto, que nós estamos lançando, prejudicada agora pela derrubada do canal, revisto.com.br, é uma matéria que a gente tem lá enorme sobre isso. Quão eles tentam sempre impor uma narrativa contra o presidente Bolsonaro, e essa semana parece ser a semana campeã da narrativa, depois da manifestação do dia 25 de fevereiro, nessa time. Meu irmão, o Gabeira, ele é um político, né? Agora eu não sei se ele exerce algum cargo de influência, se está realmente só nos bastidores, mas é um político da esquerda muito comentarista da Globo News hoje em dia, né? Hoje já é comentarista da Globo News hoje em dia. O Gabeira, ele não pode entrar nos Estados Unidos, tá? Depois aí o Gustavo pode explicar melhor por que o Gabeira não pode entrar nos Estados Unidos. O Gustavo que é bom nesse tema de regime militar e essas investidas desses terroristas que causaram um caos no Brasil naquela época. Depois você pergunta, depois o Gustavo responde para a gente rapidamente por que o Gabeira
não pode entrar no Estado. Gustavo, antes de eu finalizar minha análise aqui, fala aí para a nossa audiência qualificada. Por que o Gabeira, essa pessoa que falou agora, comentarista da Globo News, não pode entrar nos Estados Unidos da América? Pois é, o Gabeira é uma figura controversa, né? O Gabeira fala algumas verdades para a esquerda. O Gabeira tem vídeo dele que ele diz que na época da ditadura, na época do contragolpe de 64, a gente fala ditadura porque a gente se acostumou a falar isso, né? Mas na época do regime militar, do governo militar, ele tem vídeo dele falando: nós tentávamos fazer a ditadura do proletariado. E o Gabeira é responsável pelo sequestro, é um dos que atuaram no sequestro do embaixador americano. Por conta disso, o Gabeira nunca mais pôde pisar em solo americano. Está aqui o que o Weingarten colocou. Vai lá, Satia, por favor, continue. Boa, boa, boa. Então, o Gabeira, ele é essa figura. Eu não estou querendo fazer uma crítica ao Gabeira. Pelo contrário, o que o Gabeira falou nesse vídeo aí é uma coisa que mais nos favorece do que o contrário. O Gabeira, ele disse que o presidente Bolsonaro, com todas as narrativas da imprensa, inclusive essa aí que está agora aqui na CNN, né, o post do Fábio Weingarten, que é advogado do presidente Bolsonaro também, né? Você tem várias narrativas formadas, né, opiniões... Satia, desculpa, eu até botei na tela só para o pessoal ver, porque eu gosto muito disso daqui. A gente escutou semana passada demais, né, Canuto? Dizem fontes. Quem? Vozes da minha cabeça. Narrativa criada pelo jornalista atrás da tela. Só pode ser isso. É igual aquelas matérias que tem na Folha, assim, ó. Tomar sol de 50 graus é bom para a sua pele. Entenda o porquê. É mais ou menos isso aí, né? Dizem especialistas, né? Especialistas diz leitor, e por aí vai. Esses especialistas nunca aparecem. É isso aí. Então, veja, o Gabeira, ele está falando aqui o que a tia do Zap sabe. O Bolsonaro, ele é igual massa de bolo. Eles não conseguem compreender o porquê que as instituições, palavras do Gabeira, fazendo pressão, o Supremo Tribunal Federal fazendo pressão, a imprensa fazendo pressão e tentando desgastar. Ele não consegue, a conta dele não fecha na cabeça dele, porque ele fala assim, mesmo com todo o desgaste causado pela imprensa, pelas instituições, pelo Supremo Tribunal Federal, ele é o único homem que consegue arrebatar multidões. É o que a tia do Zap já sabe, ele é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Não tem jeito, Bolsonaro é igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce. Então o que eles não conseguem entender é exatamente isso. Isso mostra, Gustavo, para fazer bem rápido aqui, o tamanho do presidente Bolsonaro, independente de toda a narrativa que se faz contra o Bolsonaro. Veja, o homem estava agora, alguns dias atrás, ele percorreu algumas cidades do interior paulista, Santa Bárbara do Oeste. Irmão, é impressionante a quantidade de pessoas que vão vê-lo, que vão ali apoiá-lo. É impressionante. O Lula não consegue fazer isso nem decretando ponto facultativo, e entregando casas para pessoas. As entregas das casas aí, que foram construídas, inclusive, no governo Bolsonaro, todas elas estão dando confusão. Nem isso ele consegue fazer. Então, é uma situação que a gente vê que o presidente Bolsonaro cada dia mais cresce, e ao que me parece, Gustavo, essas oposições estão começando a assumir isso. E uma coisa que me chamou a atenção, tá? O Gabeira ali, uma coisa que me chamou a atenção. Ele fala, talvez pelos bolsonaristas, ele usa o termo extrema-esquerda, que é um termo que não existe, extrema-direita, obviamente. Depois ele fala do apoiadores de Bolsonaro e, o que mais me chamou a atenção, pessoas que talvez estejam insatisfeitas com o governo Lula. Ah, meu irmão, ó, a água gelada está batendo no bumbum, para a gente não ser deselegante com a nossa audiência qualificada. E parece que a imprensa já está começando a pular do barco, hein, Gustavo? Pois é, esse é um dos aspectos que eu queria trazer, né? Como cada vez mais a gente vê na imprensa, o Gabeira chama uma reflexão, né, Canuto? Precisamos fazer uma reflexão do que está acontecendo no Brasil, parte da sociedade, talvez por isso eles estejam se direcionando para o Bolsonaro, etc. e tal. Ele abre uma sinalização gigantesca na rede social dele, ele não falou isso na Globo News, mas na rede social dele, sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. No final de semana a gente viu também, no país da narrativa, eu quero sempre bater nisso daí, a gente precisa falar isso, o Brasil é o país da narrativa. Tudo é narrativa e a gente vai se lembrar do Lula falando, nós precisamos criar a narrativa, quem se lembra desse vídeo? Nós precisamos criar a narrativa para o Bolsonaro nunca mais voltar ao poder. A gente viu também o camarote no final de semana, Eliane Cantanhede, toda essa turma revoltada com o Lula e com o Maduro no Caribe, revoltados falando de ditadura, que o Lula salvou o ditador, porque a esquerda democrática,
Camarote fala isso, porque a esquerda democrática da América Latina colocava o Maduro no seu lugar como ditador, que era o Petros e o Boric. Mas o Lula não, o Lula veio e, ou seja, se ele diz que o Lula não faz parte da esquerda democrática. E colocou o Maduro e deixou o Maduro voltar a participar das coisas, etc. e tal. Tudo isso, a gente vê tudo isso. Como é que você vê toda essa situação, essa tentativa de desgaste do presidente Bolsonaro e as narrativas que todo dia são colocadas pela imprensa, como essa, que fala que 43% dos brasileiros acreditam que o Lula é inocente. E aí eu te faço a seguinte pergunta: a força ainda da grande mídia nas populações. Pode ser que as coisas mais óbvias não colhem, mas algumas coisas colam, né, Canuto? Como essa. Muita gente acredita, sim, que o Lula foi inocentado. Até porque o senhor William Bonner, no Jornal Nacional, falou isso, né, Canuto? Falou isso em cadeia nacional. E as pessoas acabam acreditando. E aí, enquanto você fala, eu vou colocar uma coisa na tela para a gente se lembrar. Vai lá, Canuto. Bom, falando desse assunto, você citou várias atitudes da velha imprensa. Vamos olhar no macro, né? A velha imprensa, ela, claro, tem tendência esquerdista, mas vamos pensar se ela é livre como um táxi, tá? O problema com o Bolsonaro não era só ideológico, é questão de financiamento, tá? Dinheiro lá para correr e ficar pagando anúnciozinho na Globo para dizer que entrega carta. Era isso, tá? Agora estão indo milhões, estão jorrando lá, o governo está jorrando dinheiro. Mas existe um racha, todo mundo sabe, dentro da esquerda, e a gente fala isso desde outubro do ano passado, que o racha da esquerda está levando uma parte da imprensa. Eles não iam dar um cavalo de pau no Titanic, eles iam começar a virar devagarzinho, tá? E começar a bater no Lula. Então você vê que já estão batendo devagarzinho, tá? Não vão chegar e chamar o Lula de comunista, corrupto, nada disso, mas vão começar a bater devagar. É o impeachment que já entrou na pauta devagarzinho. Tá indo bem devagar, mas tá indo, né? E aí você vê, teve esses fatos que você falou, o 43% da pesquisa. Essa pesquisa dessa Quest aí, é o instituto de esquerda que desde o ano passado, desde a eleição, fica soltando um número favorável ao Lula. Sempre solta número favorável ao Lula. Esse 43 a 43 é um número favorável ao Lula. Óbvio que é. Eles devem estar comemorando, né? Eles devem estar fingindo que acreditam, a esquerda, né? Fingindo que acredita nessa pesquisa e dizendo que, tá vendo, a direita não conseguiu emplacar a narrativa, como se a direita fizesse narrativa e não falasse a verdade. Enquanto eles é que estão preocupados com a narrativa correta. Temos que saber fazer a narrativa correta, né, para que o Bolsonaro nunca mais volte ao poder. Aí você vê o Gabeira, que por mais que seja um cara mais lúcido dentro da esquerda, ele é velha imprensa, ele é comentarista da velha imprensa. Então ele tem que defender a importância do papel da imprensa. Então ele solta uma pérola dessa. Mesmo com todo o desgaste do Bolsonaro, ele continua popular. Ora, então não houve desgaste. Se ele continua com a mesma popularidade que antes, ou até maior do que antes, então não houve desgaste. Então, mesmo com o desgaste da imprensa, então a imprensa não desgastou nada. Tudo isso que eles falaram, que eles ficam batendo no Bolsonaro todo dia, não desgastou em nada. Ou seja, eles não servem para nada. Embrulha e joga fora, não serve para nada a velha imprensa. Só que ele não pode falar isso, ele tem que dar importância. Tem que dizer, a imprensa desgastou. A imprensa não desgastou. A imprensa tentou desgastar, mas não conseguiu desgastar, porque a imprensa não consegue hoje fazer uma disputa, um debate público com as tias do Zap. As tias do Zap destroem a velha imprensa. Essa que é a verdade. Isso aí, por mais que o Gabeira seja lúcido, ele não pode falar, senão ele perde o emprego dele. A gente até entende isso. Mas essa que é a verdade. Só que aqui na internet a gente não depende da velha imprensa. A gente fala enquanto a gente ainda pode falar a verdade. E a verdade é essa, né, Gustavo? Exatamente isso. Então a gente vê uma confusão gigantesca, a imprensa fazendo esse papel de ora ajudar o governo, ora ajudar o Supremo, ora ajudar o sistema, mas eles querem abrir, está muito claro para mim que eles querem abrir um espaço para que tudo que aconteceu até agora dê um passo atrás. É essa a impressão que eu tenho, né? Até porque eles sabem que se as coisas continuarem assim, uma hora eles correm o risco também da censura, eles correm o risco também de perder uma série de vantagens que eles têm. Então, eles querem dar um passo atrás. Não sabem se vai ser em cima do Supremo, não sabem se vai ser em cima do presidente da República. A gente imagina o outro lado sempre como se fosse um bloco todo composto como se fosse apenas um bloco. Não é um bloco. Ali dentro há uma série de disputas, há uma série de divergências e entre eles vão começar a se pegar. Fato é que sabem que precisam desgastar o presidente Bolsonaro até o fim.
Eles não conseguem sobreviver com a figura do presidente Bolsonaro ativa. Mas se prenderem o presidente Bolsonaro, eles colocam gasolina na fogueira. E mais, se prenderem o presidente Bolsonaro, de quem eles falarão no dia seguinte? Há esse problema também. Quem será o grande inimigo a ser batido no dia seguinte? Acaba. E aí tudo que eles estão fazendo de errado vem à tona. Então eles também estão numa situação que não é muito fácil, não. O ponto é, nós precisamos estar blindados em relação a essas narrativas e precisamos fazer com que mais pessoas despertem e não fiquem deixando se levar por essas narrativas. Agora é reforma na casa do Bolsonaro. Satia conheceu a casa do Bolsonaro. Uma mansão gigantesca, né, Satia? Um negócio assim faraônico, né? Faraônico, na Vila Histórica de Mambucaba, né? Terreno histórico, imagina o tamanho do terreno, né? Meu irmão, a casa do presidente Bolsonaro é uma casa simples, aos padrões da mansão aí que eles estão dizendo aí. É uma casa simples, uma entrada numa rua, entrada numa outra. É uma vila histórica, que é uma região também simples. Eu fiquei lá, uma vez eu cheguei bem cedo e fui tomar café numa padaria. Fiquei observando ali por 40 minutos, uma hora, as pessoas que moram naquele lugar. São pessoas simples, que alugam as suas próprias casas para fazer de hospedagem, de Airbnb, para quem vai tirar férias naquele lugar. Eu tentei na praia, inclusive, a praia de Mambucaba mesmo. Uma vez eu fui com meu filho, eu quero ir à praia, eu quero ir na água, criança fica querendo ir na água. Eu fui com ele. Quando cheguei, desculpas, mas a praia era ruim, assim, era uma lama na areia, aquela areia mais amarelada, pesada. O lugar não é um lugar paradisíaco, não é nada disso. Muito pelo contrário, um lugar habitado por pessoas simples, pessoas humildes, com comércio local ali de pensão, almocei numa pensão, tudo muito simples, não existe mansão, não existe ilha paradisíaca, mais uma narrativa que cai por terra. É óbvio que a casa ela é minimamente confortável. É a casa de uma pessoa que é militar, e, enfim, é uma casa minimamente confortável. Agora, dizer que aquilo ali é uma mansão, qual é o critério de mansão? Tá igual essas pesquisas aí, esses resultados do IBGE aí, que diz que a pobreza diminuiu no Brasil. Esse critério de mansão deve ter diminuído bastante. Se aquilo ali é uma mansão, então o apartamento que eu moro hoje é um baita de um apartamento, que caiu o padrão demais para essas pessoas que fazem esse tipo de avaliação. É uma casa simples, num local mais simples do que a casa, uma vila muito, muito humilde, que o Bolsonaro tem o costume de ir lá e fica muito bem lá. Mais uma narrativa que cai por terra, Gustavo. Pois é, e aí a gente está falando sobre isso, é para que você se blinde, né? Se blinde, entenda o que eles estão fazendo. Agora é o Freire Gomes, narrativa de golpe. Ora, se o Freire Gomes foi um daqueles que prevaricaram, e aí eu não estou falando do crime, não, estou falando do verbo prevaricar. É só você entrar aí na internet e entender o que significa prevaricar. Se ele foi um daqueles que prevaricaram porque entendia, diferente do presidente Bolsonaro e de algumas pessoas, o uso da Constituição Federal, é óbvio que ele vai dar uma declaração aonde quer que seja, na Polícia Federal, em Marte, na mesa de bar, no botequim, falando algo contrário daquilo que as pessoas entendiam naquele momento. Afinal, a postura dele era de diferença em relação àquilo que era entendido naquele momento. Fato é que eles querem implementar narrativa de golpe, querem implementar narrativa de construção de mansão, narrativa disso, narrativa daquilo outro, e nada existe. Nada existe contra o presidente Bolsonaro. E o fato do presidente Bolsonaro agora ter assumido a liderança efetiva desse movimento para que as pessoas saiam do medo que elas estavam colocadas, né? Que as pessoas voltem às ruas, que as pessoas se manifestem, como o Satia bem falou, no interior de São Paulo arrastando uma multidão. Ele já anunciou, amanhã vai estar numa feira agropecuária no Rio Grande do Sul. Alguém tem dúvida que a feira agropecuária vai estar lotada com gente atrás do presidente Bolsonaro? Ninguém tem. Então, é por conta disso que eles estão fazendo esse movimento gigantesco. Canuto, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso, sobre esse tema? O que o Satia falou aí, uma coisa interessante, esse negócio da mansão, né, do suposta mansão do Bolsonaro. É simples, gente. Compara isso aí com... O que o Bolsonaro tem? Ele tem a casa, talvez que ele more... Hoje ele está morando lá, né? Ele está morando na casa que era a casa de praia dele, ele foi morar ali, né? Agora compara com o patrimônio de um sujeito que se diz representante dos pobres, mas que morava numa cobertura em São Bernardo, tinha sítio em Atibaia, triplex lá no Guarujá, né? Vive vida na babesca, viajando, ficando em hotel de luxo. O presidente Bolsonaro fazia questão de filmar o hotelzinho militar. Era um hotel de R$90 a diária. Era uma cama, um quarto,
Aquilo ali, se você colocar nessas classificações de hotéis, ia dar 2, 3 estrelas no máximo. Eram os hotéis que ele ficava. O atual ocupante tem que esbanjar. Ele, junto com a sua esbanja, ficar em hotel 5 ou 6 estrelas, levando aquela penca de assessor, de inútil, de aspone, para passear, claramente a passear. Às vezes seria necessário levar 2, 3, 4 assessores, leva 40. Né? É a boquinha, é a forma de distribuir milho, né? É a forma que a esquerda tende a alimentar suas bocas ali. Aquele monte de gente indo passear às custas do seu dinheiro, do dinheiro do pagador de imposto, né? E como é que ele se enriqueceu na vida? E os filhos dele? E os filhos lá com mansão também no bairro de Moema, em São Paulo, né? Com aquela vida na babesca, recebendo aporte nas empresas dele, saindo de cuidador de elefante do zoológico aí para empresário de sucesso, campeões nacionais, né? Isso aí, basta comparar isso, compara a postura do presidente Bolsonaro, e para não dizer que é só ele não, circula na internet também dos presidentes militares, na vida dos presidentes militares, após a saída da presidência, como é que eles, qual o patrimônio deles quando eles morreram, tem lá um sítio, um carro, isso é tudo que ele tem, ou um apartamento, 2 carros, é tudo isso. E o estilo de vida da esquerda, não é só o Lula não, é toda a cúpula da esquerda que se enriqueceu absurdamente na política. Nunca é por mérito, nunca é com o seu próprio trabalho, pelo mérito, empreendendo, é sempre mamando no governo. É sempre, você olha como é que era o padrão de vida desse pessoal antes de chegar no poder e depois que chega no poder. Olha a diferença que é, sabe? E aí tem que criar a narrativa correta. A narrativa correta é que a mansão do Bolsonaro lá em Mambucaia, lá na babesca, é faraônica. Essa é a narrativa correta deles, não é a verdade. A verdade são os fatos estão aí para todo mundo ver, né? Para todo mundo ver. É só comparar fatos. E a internet mostra esses fatos. Coisa que a velha imprensa não faz. Quem faz é a internet, mais uma vez fazendo aqui no Jornal da Manhã. É isso que você vê aqui no jornal, Gustavo. É isso aí. A gente tem mais uma notícia para falar, mas antes disso, deixa eu já botar na tela, botar aqui a tela aqui sobre o Revista, que a gente está lançando, que é a revista digital, revista.com.br. Você entra lá, se cadastra, a gente vai fazer o lançamento no final de semana. É uma revista com muito conteúdo, muitos artigos, muitas matérias, enfim, você vai gostar. E lá nós teremos a liberdade de falar de assuntos que a gente não pode falar aqui. Infelizmente, todas as redes sociais hoje, elas não permitem que nós falemos de certos assuntos. Até num site, você não pode falar. Se você falar num site, infelizmente o site cai, o site sai do buscador. Ali não. Ali é uma área de membros, ali você vai poder ler e ouvir sobre tudo, exatamente tudo. Está lá, revista.com.br. Assine, entra lá, se cadastre para o lançamento que nós vamos fazer no final de semana. A gente tem uma notícia triste para falar daqui a pouco aqui, eu vou trazer ela aqui para vocês, mas antes deixa eu botar na tela sobre a enquete. O resultado da enquete foi o seguinte: você apoia a regulamentação dos aplicativos como Uber? 92%, né, disseram que sim, disseram que não, 8% disseram que sim. A notícia é a seguinte: infelizmente, né, aluno esfaqueia 2 colegas e uma professora no Distrito Federal. Essa é uma realidade, mais um ponto para a gente trazer e questionar. Se nos bancos, onde você guarda dinheiro, você pode ter segurança armado, por que nos colégios você não pode ter segurança armado? Se o que há de mais valioso na vida de qualquer pessoa são os seus filhos. Por que nós não podemos ter isso? Satia, eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. O assunto, toda vez que acontece esse tipo de problema, ele volta à tona e a gente precisa falar sobre isso, né? É um absurdo nas escolas nós não termos seguranças armados, né? É simples, Gustavo. As pessoas já sabem qual é o nosso parecer a esse respeito. Por que você já deu a resposta? Por que no banco tem segurança armada dentro? Por que dentro de um hospital tem segurança armada? E por que não tem segurança armada dentro de um colégio? Aqui no Rio de Janeiro, ocasionalmente, aconteceu uma situação de uma pessoa sequestrar, pegar um bebê, roubou um bebê numa maternidade municipal aqui do Rio de Janeiro e levou para casa. A polícia descobriu, encontrou, se não me falha a memória, no Morro do Borel, e levou, e resgatou, e todos foram felizes para sempre. E se não a encontrar essa criança nunca mais? E aí sabe qual foi a medida da prefeitura? Nas maternidades hoje é proibido entrar com qualquer bolsa que caiba um bebê. É proibido. Tomar uma medida mediante uma situação que aconteceu. É fato, é simples. Por que essa medida também não é tomada dentro das escolas? Tem que botar um policial, tem que botar uma segurança lá, talvez aí fazer um contrato com uma segurança privada, talvez não tenha efetivo, porque você tem aqui a ronda escolar. Você tem viaturas específicas, mas desculpas, não dá. Não tem nem para proteger o cidadão que está aí indo e vindo, não dá, não tem. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, eu acredito que isso seja a realidade de outros estados, não tem contingente para manter um profissional ao mínimo em cada escola municipal ou estadual. Isso aí não seria viável.
Então, por que não discutimos uma situação de privatizar essa segurança? Colocar um segurança privado armado ali dentro para proteger os nossos alunos e as nossas crianças. Olha, eu sei que não é uma coisa simples, mas as soluções me parecem soluções fáceis. O problema é que existe uma oposição esquerdista que tem medo de pólvora, que prefere ver inocente morrer a ver o bandido perder a própria vida tentando fazer, ou inibir. Porque a presença de uma segurança, seja ela pública, com a polícia militar, ou privada, via um contrato, vai inibir a ação de pessoas com esse propósito de querer tirar a vida de outros alunos em colégio. Gustavo. É isso aí. E aí a história que vem é a seguinte, né, Canuto? Temos que desarmar a população, desarmar a população. O Sérgio Cardoso colocou aqui que todo dia está conosco, sempre nos ajudando com o Superchat. Nos colégios militarizados, existe alguma tentativa de gracinha de quem quer que seja? Eu acho que a resposta é muito óbvia. E a Isabel Gonçalves bota uma coisa aqui que acontece também nos Estados Unidos. Jovens sendo cooptados pela internet, jovens que com perfil psicológico fraco, entrando ali na Deep Web, as pessoas estimulando os jovens a cometerem esse tipo de atrito, esse tipo de situação, esse tipo de crime, e infelizmente os jovens acabam indo por esse caminho. Mas a narrativa hoje, na grande imprensa, vai ser o quê? Temos que proibir as armas. Mas é bom lembrar que hoje foi faca, hoje não foi revólver, não. E, bom, vamos lá. Duas perguntas aí. A primeira, a solução para esse caso, como o Satia falou, a segurança armada não dá para colocar em todas as escolas e tal, mas peraí, é como o Sérgio Cardoso falou, na escola militar tem isso? Não. Qual a solução? Colégio cívico-militar, escola cívico-militar. Se tivesse só escola cívico-militar no Brasil, dificilmente um negócio desse aconteceria. E a esquerda, obviamente, não quer isso. Aí você pergunta, por que pode em banco e por que não pode na escola? Por que pode segurança armada em banco e por que não pode em escola? Sabe por que hoje pode segurança armada em banco? Porque a esquerda não vive mais de assalto a banco, como vivia no passado. Porque quando a esquerda vivia de assalto a banco, e os bancos reforçavam a segurança, a esquerda fez de tudo para dificultar. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, que os bancos, que a esquerda começou a reclamar de cachorros, daquele pastor alemão, junto com o vigia lá, o guarda do banco, não era nem o policial, não, era o guarda, vigilância armada, né? Não podia ter cachorro, porque o cachorro era agressivo. Ora, se você não agrediu o cachorro que está ali com o dono dele, com segurança, ele não vai morder ninguém, não. Nem se você estiver portando droga, né? Porque aí o cachorro vai direto para cima da pessoa e deita no pé da pessoa, porque ele sente o cheiro da droga e vai lá e cagueta, né? Mas no caso do banco não era essa, não era essa ideia, não. Isso é antes das portas giratórias, por exemplo. Aí depois os bancos tiveram que colocar as portas giratórias, aí não tinha como a esquerda falar nada. Mas a esquerda queria dificultar a defesa para facilitar para o assaltante de banco. Lembrando, por exemplo, uma grande figura da esquerda, a Dilma Rousseff, era envolvida com assaltos nos anos 60, inclusive assalto a banco. Ela era envolvida lá na VAR Palmares, a organização criminosa que assaltava bancos. Hoje a esquerda faz filmes glamorizando, né, o assalto a banco. Eles não chamam de assalto, é expropriação, sei lá do que, pelo povo, em nome do povo e da revolução. Assalto, ladrão, assalto a banco é ladrão, né? Estava lá assaltando o banco. E aí queria dificultar, né? Dificultar a defesa, então não podia ter arma, cachorro, esse tipo de coisa. Aí agora vai para as escolas, né? Agora é a polícia que não pode entrar na área dominada pelo tráfico. É sempre para dificultar com uma desculpinha esfarrapada, uma narrativa fajuta, que a internet desmonta isso com facilidade, que as tias do Zap esparramam o desmonte da narrativa na internet, e eles ficam aí com essa cara de tacho. Né? A população é a favor, sim, da defesa armada, já votou isso uma vez no plebiscito lá de 2005, se tiver, no referendo, aliás, de 2005, se tiver outro referendo agora, a porcentagem, eu tenho certeza, vai ser muito maior, mas muito maior mesmo, porque naquela época não tinha internet para divulgar essas ideias, então a esquerda ficava com a história, o desarmamento, e vinha com aqueles números, que você não sabe de onde vem, dizendo que a maioria das armas que hoje estão ilegais um dia foram legais, né? Então, não tinha argumento para falar que a arma estava na mão de bandido. Não podia falar isso, e a verdade era essa, né? Então, a população, naquela época, sem internet, votou a favor da legítima defesa. Hoje votaria em muito maior peso a favor da defesa armada, a favor, sim, das escolas cívico-militar, a de ter um militar da reserva ali com a sua arma, ou da ativa mesmo, dentro das escolas, isso sim, dando educação decente para as crianças, e não deixando isso que a esquerda quer fazer agora, como você citou na notícia anterior, de um conteúdo sexual para criança. Não é adolescente de 16, 17 anos, não. É criança de 7, 8 anos de idade. 6, 7 anos de idade, público infanto-juvenil. É uma ânsia que a esquerda tem
de esculhambar com a educação, esses métodos Paulo Freire, essa porcaria que não funciona, que deseduca, que reduz QI, não tem médico, tem pesquisas mostrando isso aí, né? Fato como vem caindo o nível educacional. Os alunos brasileiros tiram os últimos lugares dos exames internacionais por causa dessa porcaria de método Paulo Freire, numa educação que não funciona, que está mais preocupada em sexualizar a criança do que ensinar português, matemática e biologia. Em escola cívico-militar não tem isso. É por isso que, obviamente, a esquerda é contra. Ela não vai conseguir doutrinar a criança. Não vai conseguir doutrinar. Aí vem com essa história, o problema da escola cívico-militar é um vigia armado. Você acha que o vigia armado vai para cima da criança? Com a arma? Claro que não. Vai proteger a criança caso haja uma agressão. Não vai deixar o tráfico crescer dentro da escola. Ou vai dificultar, pelo menos, que o tráfico cresça. E é isso que a esquerda não quer, porque a esquerda representa o interesse de bandido, de traficante, e não o interesse das famílias, o interesse dos cidadãos. E é isso que está mais uma vez claro nessa questão educacional, seja pelo conteúdo que a esquerda quer colocar nas escolas, seja pela questão da segurança da escola cívico-militar. Aí acontece um esfaqueamento, isso é uma fatalidade. Não é fatalidade, não. Isso está na conta do seu Lula, está na conta da esquerda, que dificulta a implementação das escolas cívico-militares. Eles são responsáveis por essa morte e dezenas de milhares de outras mortes aí, dengue, o caso da epidemia de dengue aí, que eu não posso entrar muito no assunto, porque se eu tiver que falar aquela palavrinha, cai a live, né? Mas não precisa, não. todo mundo Aliás, né? saiu falar disso aí. Falou de saúde, caiu. Falou de saúde, caiu. É isso aí. Então é isso aí, né? A gente fala até onde pode chegar, né, Gustavo? É isso aí. Bom, as pessoas estavam perguntando quanto custa e como é que funciona. Está aí o site, está aí o valor de lançamento. Obviamente que esse não vai ser o valor depois do lançamento. E aqui você tem algumas matérias para você ter ideia do que é aquilo que a gente vai ter. Aqui a gente vai falar de saúde. Deixa eu passar rápido para poder não derrubar o canal. Mas aqui a gente vai falar de uma série de coisas que são assuntos pertinentes, né, que a gente precisa abordar. É a forma que você tem, inclusive, de ajudar a retribuir o trabalho todo que a gente faz, né? Muita gente gosta de contribuir com Superchat, com Pix, mas aqui você vai estar contribuindo conosco e a gente entregando mais conhecimento, mais sabedoria, mais questionamentos para todos vocês. E aí, Canuto, isso que você falou agora da Escola Cívico-Militar, aí entra uma questão que eu acho que a gente precisa debater como sociedade. E a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? Satya vai saber muito bem, vai se lembrar muito bem. Nós tivemos o caso das UPPs, que enquanto funcionaram muito bem, levou paz e tranquilidade para as comunidades. Mas era um projeto por si só inviável. O número de comunidades no Rio, mais de 1.000. Imagina você botar UPP em toda a comunidade. Só que nós temos hoje no Brasil, e a esquerda que conseguiu isso, o carimbo do dinheiro para a saúde e para a educação. Dinheiro do royalties, não sei o quê. Saúde e educação. Dinheiro da saúde e educação. Os governos são obrigados a gastar verdadeiras fortunas com saúde e educação e não gastam bem. A gente sabe disso. Basta olhar o retrato da nossa saúde e da nossa educação. Se nós tivéssemos só escola cívico-militar e só posto de saúde cívico-militar e só hospital cívico-militar, principalmente dentro das comunidades, a gente resolveria o problema da segurança. Porque você vai ter lá dentro civis, militares atuando. A questão da segurança ia ser tratada por tabela. É fácil resolver o problema, né, Satya? Só falta a tal da vontade política, né? Só falta a vontade política. O El Salvador é a resposta para isso aí. Um país pobre que resolveu... El Salvador não, Qual o nome desse? Salvador. El Salvador. El Salvador, boa. Inclusive tem uma matéria de umas 7 ou 8 páginas sobre El Salvador e sobre Nayib Bukele, que está sendo El Salvador de El Salvador, né? Boa. Tá lá. E ele comentou, fez uma crítica ao Lula. O Lula nunca comentou comigo sobre a pauta de segurança pública, porque é um país pobre que conseguiu resolver o problema. Não é dinheiro, é força de vontade política para resolver. E foi o que eles tiveram lá em El Salvador, Gustavo. Canuto, é fácil resolver, só falta ter vontade, dinheiro tem. O Brasil é um país que gasta dinheiro demais, joga dinheiro pela janela e não resolve os problemas da população, né? Porque o pessoal não tem interesse em resolver esse problema. Eu não sei se é tão fácil assim, porque você tem que fazer um enfrentamento contra o crime organizado, mas se houver vontade política, e às vezes há vontade política, por exemplo, a gente vê no presidente Bolsonaro que tinha vontade política, mas era um enfrentamento hercúleo que tinha que fazer contra todo um sistema. O crime organizado, hoje em dia, não é o crime organizado de camiseta regata somente, é o crime de colarinho branco, ligado ao crime de camiseta regata. Os representantes no poder público do crime de camiseta regata protegem, estão dentro da máquina pública para dar cobertura para que esse crime que a gente vê aí,
tráfico, roubo de carga, contrabando, entre outras coisas, isso não é uma coisa à margem do poder público, está dentro do poder público. Então você tem que fazer esse enfrentamento dentro. Não é fácil, é uma guerra difícil, porque eles vão reagir. Qualquer ação que você faça tem uma reação. Todo essa tentativa de desgaste do presidente Bolsonaro é uma reação do sistema, é uma reação do mecanismo que está perdendo as suas boquinhas, e aí ele se mistura numa parte legal, seja um repasse de verba publicitária, que é uma coisa dentro da lei, né? Pode ser imoral, mas não é ilegal, seja essa parte legal, né, de repasse de verba, seja a parte ilegal mesmo, e a parte ilegal de prevaricação das autoridades públicas, de travar a ação da polícia, dos órgãos de controle sobre o crime organizado, muitas vezes, ou travar de forma seletiva, pega esse aqui, não pega aquele, pega só a quadrilha rival, não pega a minha quadrilha. Isso está dentro da máquina pública, a gente sabe disso, não é fácil fazer esse enfrentamento, mas esse é o desafio do Brasil atual hoje, o enfrentamento ao crime organizado, que está, inclusive, dentro da máquina pública. A grande dicotomia, a grande disputa social que existe hoje é cidadão contra bandido. De que lado você está? Exatamente isso. A Mia botou aqui, ó, governo de esquerda nunca vão fazer isso, né? Nunca vai fazer isso, o governo de esquerda nunca vai fazer isso. E o Trump terminando o vídeo com o presidente Bolsonaro, maravilhoso. Eu vou dar minha opinião juntando esses dois assuntos. O Trump colocar o presidente Bolsonaro no vídeo é um duro recado a todo o sistema. Ele mostra de quem ele está do lado, que ele está apoiando e que ele está com os olhos muito abertos para o que acontece no Brasil. Para quem não sabe, isso já foi tema até de pesquisa, de pesquisa científica. O país que quiser ser a grande potência no futuro precisa ter o Brasil ao seu lado como aliado. E o Trump, quando ele bota o presidente Bolsonaro naquele vídeo, ele dá um recado a esses grupos que vêm pegando o Brasil e colocando no colo da China. Ele dá um recado para isso daí. E o governo de esquerda nunca vai fazer isso, e é essa consciência que nós temos que levar para as pessoas. Dá para fazer. Se vai ser fácil? Não sei. O Equador também está enfrentando, está lá com restrição de horário, estado de sítio, uma série de coisas, mas está enfrentando o crime organizado. El Salvador está enfrentando o crime organizado. E nós somos a régua de tolerância. Se a gente exige muito mais, eles precisam nos entregar muito mais. Então nós temos que exigir, nós temos que levar esses assuntos em debate para aqueles nossos amigos que acham que tudo é normal ou que tudo é muito difícil. Não é difícil não, dá para resolver. Usemos os exemplos das escolas cívico-militares. Toda a favela, que mora no Rio, em São Paulo também, cidade grande, sabe disso. Toda favela tem escola pública, não tem escola pública? Tem escola pública lá dentro. Imagine se essas escolas fossem transformadas em escolas cívico-militares. Se os trajetos para acessar essas escolas, os alunos chegarem nessas escolas, tivesse a vigilância, por exemplo, das Forças Armadas. Será que o tráfico de drogas abriria confronto todos os dias com militares? Eu duvido. Dá para resolver. O que falta é vontade política. O que não pode acontecer é gastarem $1 bilhão de reais para fazer teleférico e ficar parado dentro de favela. Isso daí é que não pode acontecer. Eu quero agradecer ao meu amigo aqui, Rafael Saquier, ao meu amigo Alex Canuto, disparou ali, foi o Canuto que disparou sem querer a nossa transmissão, por isso que saiu a vinheta. Quero agradecer a vocês que nos assistiram, que nos acompanharam. Amanhã a gente está de volta e fiquem atentos. Hoje à noite nós teremos o Jornal da Noite, ou no canal do Aliados Reserva, ou em alguma outra solução. Mas nós não vamos deixar de falar de jeito nenhum. Obrigado, Satie. Fica com Deus. Boa semana para todos vocês. Um abraço e tchau, tchau.